a melhora do adversário também aconteceu. E aí não tem o fator de hoje. Tem menos o fator físico, tem também o fator do mérito do adversário, claro, mas já são 2 jogos em que o Atlético faz um bom primeiro tempo, muito bom, e no segundo tempo... E se a gente olhar achar, né? em outra característica de jogo, mas contra o América, o time também sofre gol no segundo tempo. Então, a segunda metade dos jogos, o Atlético tem tido, em diferentes cenários, um ponto de concentração mais baixo. Porque é isso, né, Zupac? Eu acho que assim, quando o Corinthians caía muito no segundo tempo, a gente sempre atribuía ou a queda do rendimento físico, porque se os jogadores continuavam fisicamente, eles se desgastavam, ou a queda da qualidade técnica dentro de campo, porque a solução para a questão física era você tirar os principais jogadores, aqueles mais técnicos, e você tinha. No caso do Atlético, convenhamos, você tem como mudar o time e praticamente mesmo, assim, não é força de expressão, praticamente não sofrer na hora que você faz mudanças, exceção feita ao Hulk, que, aliás, é absurdo, né? Porque o cara foi o jogador que mais minutos jogou na temporada passada, 35 anos de idade, na altitude hoje... Você viu como ele chegou na bola? E no segundo tempo. E quase faz um gol muito bonito, no segundo tempo, né? Chegou a 50 gols pelo Atlético, 14 já nessa temporada, né, e voltou de novo a ter um nível. Ele não foi bem no fim de semana, então... É um momento realmente muito importante. Não foi bem, eu digo, nervosismo, a questão de reclamar muito das faltas, né, de até ter aquele lance polêmico, mas hoje ele de fato foi muito bem mesmo, e não é novidade. Agora, eu estou vendo muita gente com as reações até um pouco exageradas, né, não sei, porque é pelo tamanho da expectativa que há em torno desse time, pela força do elenco, por ser o atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Mas isso, a oscilação é natural e a gente está vendo isso nos outros favoritos também, né? Então, não sei se é algo para causar tanta... O Tolima é um time em crescimento na Colômbia, o Del Valle é um clube que está cravado no continente como um clube que disputa, sim, e o América está curtindo pela primeira vez, mas é um time muito competitivo que cresceu com o Mancini. Então, o que eu esperava? Um Galo que deslanchasse um pouco mais e os outros 3 brigassem em bom nível técnico pela segunda colocação. Os 2 empates nesse primeiro turno, ainda que o Galo tenha feito 2 jogos fora e só um em casa, mas os 2 empates no primeiro turno colocam o Galo em uma disputa que aparentemente não era dele. Era para ter uma disputa pela segunda vaga. E nesse momento o grupo está todo embolado. Então acho que é só esse o ponto de frustração, se essa é a palavra, para essa primeira fase do grupo do Galo disputar. Então vamos lá. Acho que o ponto positivo é não viajar mais, né? O próprio Mohamed falou sobre isso. Inclusive para o brasileiro. Para tudo. Também para essa sequência, mas contra o América é fora de casa, mas é em BH e no campo que o Atlético conhece muito bem também, na Independência. Então acho que... E depois pega os 2 times, os 2 estrangeiros em casa. Então, e o Atlético em casa é muito forte, não perde há quase um ano Enfim, eu acho que 4 pontos nos 2 jogos fora do Brasil não dá para reclamar muito. Acho que a gente tem que fazer análise sobre por que em alguns momentos o time cai tanto dentro do mesmo jogo. Eu ia perguntar exatamente isso para vocês, um diagnóstico. Nos jogos próximo do nível do mar, né, Campeonato Brasileiro e até mesmo da Libertadores da América, vocês não perceberam isso nos segundos tempos do jogo do Atlético, como o Jean trouxe aqui como exemplo, o Corinthians, que é o questionamento da condição física dos jogadores. Me lembrei, o Palmeiras também no jogo contra o Flamengo do Maracanã, né? Tava o Birner aí do melhor. E o próprio Abel admitiu que demorou para mexer porque o time cansou. Exatamente. O Atlético não tem demonstrado isso nos jogos do segundo tempo? Fora de altitude? No Brasileiro, contra o Internacional, foi um jogo todo muito bom, muito bem controlado. Contra o Atlético Paranaense, ganha no segundo tempo e termina se defendendo, levando pressão, mas acho normal pelo contexto do adversário e pelo contexto do jogo. Durante boa parte do jogo o Galo controlou o que acontecia, sim, né? Acho que a questão é os 2 últimos mesmo, né? O jogo do Curitiba e o jogo de hoje, porque foram muito gritantes as diferenças, né? Então, o jogo de hoje foi um primeiro tempo. E o jogo do América foi diferente. O Galo jogou em cima o tempo inteiro. Exato. O jogo do América poderia ter vencido. Se não fosse o Jailson, teria vencido. Exatamente. Então, acho que o jogo do América nem entra, do ponto de vista do rendimento, não entra na comparação. E esses outros 2 são jogos muito diferentes, né? Embora a gente fale dos 2 últimos jogos, eu acho que contra o Curitiba, 2-0 em casa, aí tem a questão do tamanho do Atlético, da concentração ter baixado o nível. Ganhamos. Já ganhamos, é isso.
já ganhamos, agora resta saber de quanto. E aí, com uma atuação individual também espetacular de um dos adversários, você acaba sofrendo empate e depois fica difícil de correr atrás. E hoje é um caso muito específico, é um caso muito particular. A gente sempre fala que as nossas análises aqui e tal, depois de jogo na altitude, elas, acho que assim, elas ficam muito comprometidas, a gente querer argumentar ou dizer que... Aliás, eu sempre acho que no futebol a gente não tem verdade absoluta, não dá para dizer que foi isso ou foi aquilo, mas em jogos com altitude, as chances da altitude serem determinantes em queda de rendimento para quem não está acostumado a jogar nesses campos é indiscutível. Por isso que era fundamental sofrer a altitude no segundo tempo. Porque assim, a estratégia, o Pedro perguntou até, não correu demais no primeiro tempo. E o Zupac pontuou bem. É um adversário que te convida a fazer isso, te convida a usar a profundidade, porque... E assim, independente do Del Valle, desde o tempo do Ramírez era assim. Né? E é tanto que já teve jogo, o Del Valle levou algumas goleadas homéricas até, né? Nessa época. Já goleou, já foi goleado. Então, né? Meteu 5 no Flamengo na altitude, tomou 5 do Flamengo jogando no Rio. Então não dá pra ignorar isso. Aí é questão de entender também, assim, falta de frieza, falta de tranquilidade, porque... Eram duas chances muito claras, né? Era tomar a decisão melhor na hora de definir. E se a gente fala num 2-0 num jogo como esse, acho que a história poderia ser completamente diferente. E não por acaso, se a gente olha para alguns destaques do Galo no jogo, no primeiro tempo em especial, a gente olha para o Hulk, a gente olha para o Arana, que são os caras de explosão. O Nacho, por exemplo, rendeu um pouco abaixo, que é um cara do jogo mais cadenciado. E é um cara que vai sentir. É o tipo de cara que mais vai sentir esse jogo quando o jogo está acelerado. Né? Aliás, o próprio Ademir também foi acionado. Né? Você pode até não chamar de destaque porque ele acabou desperdiçando oportunidades. Mas ele foi um destaque no sentido de que também teve as suas oportunidades ali pelo lado direito. Tem uma coisa curiosa, né? Eu me lembro que nós fizemos aqui o pós-jogo de Corinthians e Always Red. Jogo lá da altitude. Muito da discussão ficou em cima do time que o Vitor Pereira escalou. A discussão parte para que lado? Olha, o time tem que segurar um pouco mais a bola, cadenciar um pouco mais o jogo. E aí a questão é, você coloca jogadores mais experientes para prender um pouco a bola? Por outro lado, esses jogadores mais experientes são de idade mais avançada. É que não necessariamente, você tem toda a razão. E o que eu lembro de quando a gente viu a escalação, aquilo ali foi uma loucura, vamos falar a verdade. A escalação do Vitor Pereira para o jogo do Always Ready é meio aquela lógica de, vou jogar a competição continental, vou jogar a Champions, então eu vou com os jogadores mais cascudos. Meio que ignorando completamente a questão da altitude e o fato de que os cascudos são os mais velhos. É que às vezes, eu acho, Preto, você pode ter jogadores de retenção de bola que não são jogadores com idade avançada. Que são jogadores... O Hulk não serve para essa discussão. Não, se bem que o Hulk, eu vou te falar, ele serve... O Hulk é um garoto. Então, mas eu acho que fisicamente eu acho que é uma diferença grande. Ele é incrível. Uma coisa é você jogar em La Paz, outra coisa é você jogar em Quito. E a estratégia de colocar o time mais controlador em La Paz é justamente para não tornar o jogo corrido. Que foi o que o Brasil fez. O Brasil foi a La Paz e a estratégia do Tite era nós vamos ditar o ritmo do jogo, para não ficar corrido. Então, mas o problema é que quando o time... que aquela seleção da Bolívia... O problema é que o Corinthians tomou o gol com 1 minuto de jogo. Não, e também assim... Com 6 minutos de jogo. O time do Corinthians especificamente, acho que olhando para o elenco do Corinthians, para não tornar o jogo corrido, é um time cuja média de idade era muito alta, muito alta. Eu lembro que o Calçade fez a comparação aqui. Ele escalou praticamente todos os jogadores mais velhos. Mas sabe que para a proposta do jogo não deu errado. Mas você que o Corinthians tomou gol no começo, aí teve que acelerar o jogo. Porque você não vai poder mudar. Você vai poder mudar 5, até pode mudar bastante. Mas eu acho que assim, ali não dá para... Você pode escolher peças-chaves para esse tipo de jogo. Agora a gente também está discutindo o que já... jogo de 3 semanas atrás. Você pode escolher peças-chaves para esse tipo de jogo, mas não todos os jogadores com a idade avançada, porque depois você não vai poder mudar todo mundo. Esse é meu ponto. Até para trazer de volta para o jogo de hoje, eu acho que o problema, a escalação do Atlético não foi um problema. Não foi. Estava muito claro que ia defender no 5-4-1. Eu trouxe essa discussão para te perguntar exatamente isso. Não, acho que é bem por aí. Você, no final de semana, teve uma situação em que o lado direito ficou muito exposto com o Mariano e com o Godin, que é um jogador que tem uma dificuldade imensa hoje na recuperação.
Mas ele não expôs a última linha. Ele tem o Ademir que fecha bem o lado, o Nacho que é um jogador muito disciplinado sem bola para arrumar ali o lado esquerdo, o Alan Zarate por dentro. Então, como nomes, não era um problema. O adversário joga com 2 atacantes, então ter os 3 zagueiros faz sentido. Não foi um problema assim. Você pode ter um jogo defensivamente problemático, como foi o segundo tempo, sem que o problema seja os seus zagueiros. E não foi para mim. Tanto que assim, a linha de defesa está onde tinha que estar no lance do gol. Né? O que faltaria é a cobertura na entrada da área. Bom, só para eu encaminhar aqui o programa, 3 jogos em Belo Horizonte. Galerinha, jogaço do Galo hoje, né, rapaziada? E aí ficou mais claro do que nunca, né, que a altitude pega pesado mesmo, né, galera? Pra gente ver. Ano passado o Flamengo foi lá e tomou uma sacolé dos caras de 5-0. Chegou em casa, meteu 4 e poderia ter colocado até mais, né, galera? Mas é isso aí. O Galo conseguiu aí 1 ponto. Um grupo que se dificultou muito ali por ter o América Mineiro, né, rapaziada? Um clássico aí local acabou dificultando a situação para o Galo. Mas acredito que o Atlético vai passar muito fácil por esse grupo aí. Tem jogos aí em casa, vai jogar contra esse mesmo time aí em casa, né, galera? Rapaziada, quero dar os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal todo dia, galera. Tem cortezinho aqui dos canais ESPN. Você que curte esse tipo de conteúdo, né? Se inscreva aí no nosso canal, dá essa moral pra gente. Acione o sino das notificações. E até a próxima, galera. Fui!